as pessoas não vão assistir, os que assistem, né? Bom, então vamos começar aqui. Eu vou só fazer uma leitura rápida desse trecho que a gente já leu, porque a nossa gravação começou agora, né? Para ficar registrado, né? Nossa conversação foi interrompida de imediato, à frente de pequena casa, a confundir-se com o nevoeiro, de cujo interior, do interior da casa, brotava reconfortante jorro de luz. Cães enormes que podíamos divisar cá de fora. Então, está vendo que ele está falando que não estava tão fácil enxergar os animais, a casa em si, né, pelo nevoeiro e tal. Na faixa de claridade bruxuleante, então não era muito claro, ganiam, choravam, gemiam de estranho modo, sentindo-nos a presença. De súbito, um companheiro de alto porte, rude aspecto, apareceu e saudou-nos de diminuta cancela que nos separava do limiar da entrada da casa, abrindo-nos passagem. Silas Nolo apresentou alegremente. Era Orzil, um dos guardas da mansão, em serviço nas sombras. A breve instantes, achávamos-nos na intimidade de pouso tépido. Quer dizer, ali, dentro da casa, era um ambiente mais aquecido. Aos ralhos, as repreensões do guardião, ele é, então, segurança da mansão, que também realiza outros serviços. Aos ralhos do guardião, 2 dos 6 grandes cães acomodaram-se junto de nós, deitando-se-nos aos pés. Então, já viram, quando eles entraram, os cães começaram a fazer aquela festa, né? É isso que está acontecendo. Aquela festa que os cães fazem quando a gente chega nas casas, né? Mas aí, aos ralhos, 2 só. 2 obedeceram, deitando-se nos pés dos recém-chegados. Os outros 4 não. Orzil era de constituição agigantada, figurando-se-nos um urso em forma humana. Então, um cara bem grande, um cara bem forte, né? No espelho dos olhos límpidos, mostrava sinceridade e devotamento. Então, ele já era uma alma sincera, uma alma devotada. Tive a nítida ideia de que éramos defrontados por um penitenciário confesso a caminho de segura regeneração. Então, está falando aí do grau de progresso do Orzil, né? Foi alguém que errou bastante, era um penitenciário confesso, e ele já estava no processo de regeneração segura, ele já não ia mais voltar a praticar os erros anteriores. Na sala estreita e simples, lembra, do lado de fora da mansão, muitos casebres ali. Na sala estreita e simples, alinhavam-se alguns bancos, e acima deles salientava-se um nicho ovalado, em cujo bojo, cuja barriga, havia uma cruz tosca, alumiada por uma candeia estruturada em forma de concha. Então, ele descreveu a casa simples aí, estão vendo? Então, a casa era uma sala pequena, era uma sala simples, tinha alguns bancos ali, e na parede tinha um buraco ali, um nicho. E neste nicho tinha uma cruz. E também, digamos assim, a arandela da casa era em forma de uma concha, certo? A arandela era em forma de uma concha. Vamos lá. Afastou-se Orzil para sossegar os grandes animais menos domesticados. Quer dizer, aqueles 4 lá que não estavam obedecendo às repreensões, ele foi prender no interior da choupana. E, enquanto isso, o assistente informou-nos. É um amigo de cultura ainda escassa, que se comprometeu em delitos lamentáveis no mundo. Sofreu muito sob o império de antigos adversários, mas, presentemente, após longo estágio na mansão, vem sendo valioso concurso nesta região
em que o desespero se refugia. Então, ele está falando do Orzil, né? Então, ele não tem muita cultura ainda, mas deve estar estudando. Os delitos deles foram delitos lamentáveis, segundo as palavras aqui do livro. Sofreu muito, por muito tempo, né? Sob o império. Ele esteve sob o império de antigos adversários. Mas depois ele foi para a mansão, ele entrou na mansão, conseguiu entrar na mansão. Ficou longo tempo dentro da mansão. E agora é um trabalhador valioso nessa região do lado de fora da mansão, em que o que reina é o desespero. É ajudado ajudando. Então, por ajudar, recebe auxílio. E servindo com desinteresse e devotação fraternal, não somente se reeduca, como também suavizará o campo da nova existência que o aguarda na esfera carnal pelas simpatias que vem atraindo em seu favor. Então vejam bem como é que funciona a coisa, né? Nós aqui estamos trabalhando e fazendo o bem com alguma esperança de que no plano espiritual o campo nosso esteja mais suavizado, né? Que nós possamos nos dirigir a ótimas colônias, que a vida lá seja uma vida futura melhor que a vida presente e atual. Beleza. E lá, eles estão fazendo a mesma coisa, né? Eles estão fazendo a mesma coisa, então o trabalho é lá e cá, né? Não tem dessa. Então ele está servindo com devotamento fraternal, desinteresse, e assim ele se reeduca. E, portanto, a própria vida encarnada, futura dele, vai ter algo suavizado, vai ser mais suave. Por quê? Porque pelo serviço que ele está fazendo, devotado, fraternal, desinteressado, ele atrai simpatias de espíritos mais evoluídos que ele, de espíritos assemelhados a ele, a ponto de que ele vai receber auxílio lá e depois que reencarnar também. Então vejam que esta suavização vai depender da amizade construída através do trabalho, né? Por isso que Jesus disse, quando fazeis o bem a um desses mais pequeninos, é a mim que o fazeis. Então a gente nem sabe, mas a gente está construindo amizade com espíritos que nós nem conhecemos, fazendo o bem. E assim, quando surge alguma dificuldade, somos atendidos, no presente e no futuro. Pelas simpatias. Entenderam bem como é a coisa? Vive só? Perguntei, mal sopitando, mal freando a curiosidade. Dedica-se a meditações e estudos de natureza pessoal, comentou Silas paciente. Quer dizer, então ele não está assim muito estudando lá a respeito do universo, de grandes tarefas. Não. Ele está estudando ali sobre a reencarnação, dos seus próprios defeitos, né? Do futuro seu em função do bem que se possa praticar desde já. Mas, como acontece a muitos outros auxiliares, tem consigo algumas celas ocupadas por entidades em tratamento, prestes a serem recebidas em nossa instituição. Então, vejam, como acontece com muitas outras pessoas que foram atendidas na mansão e moram ali do lado de fora, ele tem dentro da casa dele algumas celas, alguns quartos, mas não um quarto assim como o nosso. É meio fechado a coisa. No qual estão quem lá? Algumas entidades em tratamento, que ainda não podem entrar na mansão, mas estão na iminência de entrar na mansão. Estão melhorando, estão quase a ponto de conseguir entrar nessa mansão. Nesse ponto do entendimento, Orzil voltou até nós e o assistente interpelou com bondade. Como passamos de serviço? Muito trabalho, chefe, respondeu ele, humilde. A tempestade de ontem trouxe imensa devastação. Creio ter havido
muito sofrimento nos pântanos. Ora, então se vê aí também que talvez ele trabalhe algo no coletivo, não só com as pessoas que estão nas celas dentro da casa dele, como também faz alguma coisa fora. Ele está preocupado, ele está falando que teve muito trabalho, porque a tempestade trouxe devastação, né? Então, ali naquela própria região, ele também contribui. Destelhou algumas casas, que aconteceu, algumas pessoas ficaram ali feridas, sabe que o corpo ainda é um tanto denso, então eles ali ainda sofrem. Então, no pântano foi ainda muito pior. Aí do pântano ele diz crer ter a vida, então ele não vai na região pantanosa. Ele diz, creio que lá a coisa ficou grave. Percebendo que se referia aos precipícios abismais, em que se debatiam milhares de almas infelizes e conturbadas, Hilário perguntou: e não será possível atingir semelhantes lugares para aliviar quem padece? Então, né, é o ignorante. O ignorante, quando chega, ele tem solução para tudo, né? No planejamento, tudo é fácil. Mas por que então? Vamos lá ajudar. Vai lá para ver como a prática é rude e que vai gerar experiência, né? Que vai ver que na prática a coisa não vai caminhar como se esperava no planejamento, né? E não será possível atingir essas regiões pantanosas, esses precipícios abismais, para aliviar todo mundo lá? Nosso amigo esboçou dolorosa caratônia de tristeza e resignação, ajuntando. Não dá. É impossível. Impossível. Mas ele só falou isso, né? Ele tem pouca cultura, só falou isso. Como quem se punha em socorro do companheiro, Silas aduziu: os que se agitam nestas furnas jazem, de modo geral, quase sempre como? Extremamente revoltados. Extremamente revoltados. E na insânia, na loucura a que se entregam, fazem-se verdadeiros demônios da insensatez. Então, percebe? São pessoas extremamente revoltadas. Ora, revoltados com o quê? Com outras pessoas e, naturalmente, assim, com Deus, com a vida. Pessoas extremamente revoltadas, que sofreram alguma coisa em função de outras, traição, roubo de bens, né? Morte, assassinato, e a revolta deles é tão grave que eles são demônios da insensatez. E não dá para ajudar por isso, porque eles estão num grau de revolta muito significativo. É necessário se disponham à conformação, ao quê? A resignação clara, a resignação pacífica. Tem que estar com um grau de resignação pacífico, com um grau de resignação claro, conformados. Para que, ainda mesmo semi-inconscientes, consigam acolher com proveito o auxílio que se lhes estende aos corações. Então, como a gente viu no capítulo anterior, lembra? Eram 19 pessoas que foram trazidas para dentro da mansão. Algumas estavam num estado de coma, eram 5, e 14 estão algo conformados, semiconscientes, totalmente fora da realidade. Todos eles refletindo no perispírito as doenças pelas quais faleceram, né? E lembra daquela mulher que expulsou a mãe de casa e que depois foi trabalhar na caridade por ter expulsado a mãe de casa, mas esse serviço da caridade não foi suficiente para apagar da memória o que ela considerou uma falta tão significativa que ela não se perdoava. E a outra mulher, que gostava de ler a respeito dos livros dos demônios, criou para ela um clichê mental, né,
de um demônio que, pela consulta dos livros demoníacos, ficou gravado na mente dela e ela se via presa ali agora, aquele demônio, né? Mas ela está algo pacífica, apesar de semi-inconsciente. Agora, os que estão extremamente revoltados pelos erros que outros praticaram com eles, sem a ideia, por exemplo, que diz a doutrina espírita, se você sofreu isso, é porque era justo que você sofresse isso, porque na vida anterior você deve ter causado aos outros e a muitos o sofrimento pelo qual você está passando agora. Então, você está num processo de educação para ver se você para de fazer isso que você está fazendo, mas não. Estão extremamente revoltados com aquilo que sofreram. Então, não dá para receber auxílio. Não tem nenhum grau de resignação, de conformação. Então, não dá para ajudar. Essa é a razão pela qual não dá para ajudar. E como você fala, não, meu filho, perdoa. O quê? Perdoa? Perdoa? Você não tem juízo. Não perdoa. Percebe? Lembra do livro Nos Domínios da Mediunidade? O cara que, pelo pedido, matou os pais estrangulados e depois a mulher o deixou. O grau de revolta milenar que ele ficou com ela. Como é? Perdoa, meu filho. Que perdoa? Você pode trazer lá Francisco de Assis ali do lado dele. Perdoa, meu filho. Que perdoa? Que perdoa? E como se quisesse passar a demonstração do que asseverava, convidou-nos a inspecionar as celas próximas. Então ele falou, agora eu vou te demonstrar essa teoria, qual? De que a revolta e a falta de resignação são impeditivas do trabalho no bem por aquele espírito. Ele tem que se conformar a alguma coisa para receber um auxílio de fora. Vamos te demonstrar isso. Vou te demonstrar isso que eu estou falando. Quantos doentes agora internados? Orzil, atencioso, respondeu sem titubear. Temos 3 amigos em franca situação de inconsciência. Então, vejam, ele perguntou quantos amigos tem, então ele não sabia quantos eram. Então, esse número foi variado, né? Então, esse número, na casa do Orzil, pode, algumas vezes, ter tido mais de 3 pessoas recebendo o auxílio do Orzil, certo? Agora tem 3. Estão em consciência total. Depois de alguns passos, ouvimos gritaria estentórica, quer dizer, uma gritaria retumbante. Ora, que casa é essa? Que casa é essa que na sala estava tudo bem, não está ouvindo nenhum problema, nós estamos aqui conversando, tem os cães, alguns cães são mais dóceis, obedientes, outros ele teve que guardar. E aí eles estão ali conversando. Depois de alguns passos, começou uma gritaria. Quando eles foram se aproximar desses que estão em celas, então vê que é um local que as pessoas não vão sair, que é uma cela. Então deve ter uma porta ali que cortava o barulho. Ou não sei, vai descendo por uma região subterrânea e chega nessas celas, aí a barulheira é infernal desses 3 que estão lá. As acomodações reservadas aos enfermos jaziam ao fundo, à maneira de largos boxes de confortável cavalariça. Quer dizer, é uma coisa precária, é de cavalariça, é de estrebaria, né? Mas são largos boxes e são confortáveis. Mas são ambientes rústicos, né? São ambientes rústicos. E deve ter vários lugares lá, porque atualmente só tem 3, mas talvez na casa do Orzil aí tem 6, 8 dessas celas. Não sabemos, não foi falado. Estamos fazendo uma inferência.
Essa é a figura mais adequada à nossa tarefa descritiva. Qual? Largos boxes de confortável cavalariça, estrebaria, né? Essa é a figura mais adequada à nossa tarefa descritiva, porque a construção em si denunciava rusticidade e segurança. Ou seja, é um ambiente rústico e eles não vão sair dali, estão presos. Naturalmente, adstrita aos objetivos de contenção. Então, está fechado, ambiente fechado. Estão fechados em celas, esses três, que atualmente três estão ali. À medida que nos acercávamos do refúgio, então, talvez será um corredor, né? Por uma região subterrânea da casa, não sei. À medida que nos acercávamos do refúgio, parece que ele andou um pouco mais, não foi só sair de uma porta e entrar na outra. Sair do ambiente por uma porta e entrar no outro. Parece que ele caminhou, né? À medida que nos acercávamos do refúgio, desagradável odor nos afetava as narinas. Respondendo-nos à inquirição íntima, então não teve pergunta, certo? Então não teve pergunta. O assistente salientou. Então ele vai responder a pergunta mental dada. Vocês não ignoram que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhes vibram no âmago do ser. E esse halo é constituído por partículas de força a se irradiarem por todos os lados, impressionando-nos o olfato de modo agradável ou de modo desagradável, segundo a natureza em que se expressam. Beleza? Tudo bem até aí, gente? Então, por que está aí um cheiro desagradável na nossa narina aqui? É que todos nós emitimos partículas energéticas que impressionam o olfato de forma agradável, a depender do nosso nível evolutivo, ou desagradável, também a depender do nível evolutivo. Assim sendo, qual ocorre na própria Terra, cada entidade aqui se caracteriza por exalação peculiar. Senti um perfume agradável, deve ter um espírito superior que chegou aqui. Sim, essas impressões. Agora, um cheiro ruim, cheiro de podre, né? É o halo, energias do halo. Sim, sim. Então, Hilário e André Luiz responderam simultaneamente. Confirmamos, Hilário e eu simultaneamente. Entretanto, o cheiro alarmante de carne em decomposição era para nós ali um acontecimento excepcional. Espera lá, mas a gente já morreu. Todo mundo que está aqui, todo mundo já desencarnou. Por que então esse cheiro de carne podre? Esse cheiro de carne em decomposição? Se todo mundo que está aqui nesse ambiente já morreu faz tempo. Silas percebeu-nos a estranheza e endereçou interrogativo olhar ao encarregado daquele oratório de purgação, daquele compartimento de purificação, o qual informou presto. Quer dizer, então nem Silas sabia. Talvez ele faça alguma inferência pelas questões do estudo, mas vê que ele não está muito a par do trabalho que o Orzio está fazendo ali. Talvez seja outro enfermeiro, não o Silas. Mas então o próprio Silas perguntou para o Orzio. Por quê? Quem que está nesse estado aí? Temos conosco, e agora a pergunta se tornou necessitada de uma resposta mais específica. Porque o que o Silas deu foi a ideia geral. A energia que emanamos traz um aspecto agradável ou desagradável. Mas e agora, esse cheiro de carne podre?
temos conosco o irmão Corsino, cujo pensamento continua enrodilhado ao corpo sepulto de maneira total. Então vejam aí, né? Não vamos nos impressionar estando o espírito algo liberto da carne, mas no momento, digamos, do nosso desencarne, ou até da morte do corpo físico sem o desencarne, sim? Porque o espírito não se desenlaçou e o corpo já morreu. Aí o corpo foi sepultado e o espírito não se desenlaçou. E isso impressionou muito o irmão Corsino, de forma que ele já está desencarnado, o espírito se separou do corpo. Mas o pensamento ficou fixo pelas impressões tão emotivas vividas durante a morte e o sepultamento do corpo, que o pensamento dele se fixou nisso, no corpo sepulto, e ele está preso de forma total a esse pensamento. Enredado, né? Quer dizer, emaranhado. A lembrança dos abusos a que se entregou na carne. Então, ele oscila entre duas coisas. O irmão Corsino, o quê? Ao corpo sepultado, ao pensamento do corpo sepultado, ou as lembranças dos abusos cometidos durante a vida. Então, ele de um degrau vem para o outro, do outro volta para um, e fica nesse estado, emanando o odor de carne em putrefação, né? Ainda não conseguiu desvencilhar-se da lembrança daquilo que foi. Então vejam aí, ó. Ele foi alguma coisa ruim, foi. Mas uma coisa é, ele próprio fica lembrando daquilo que ele já foi. Então ele continua sendo, por lembrar. Não conseguiu se desvencilhar, trazendo a imagem do próprio cadáver à tona de todas as suas recordações. Mas parece que o ponto principal dele não foram nem os abusos cometidos, mas a recordação do corpo sepulto. A própria, de forma que o perispírito dele, o perispírito, pela lembrança do corpo sepulto, é a imagem do próprio corpo sepultado. Deu para entender? O perispírito reflete exatamente como o corpo ficou lá, depois de sepultado. Silas não teceu qualquer comentário novo, porque atingíamos de chofre o primeiro abrigo cuja porta gradeada, então vê, é realmente uma cela, né? Está fechado, não sai de lá. Nos deixava contemplar lá de dentro um homem envelhecido, de cabeça pendida entre as mãos e aclamar. Então o primeiro doente que está na casa do Orzil é um homem um tanto envelhecido. E ele está na cela dele como? Cabeça na mão. Assim, né? Pensativo ali. A cabeça entre as mãos ia falar toda hora sem parar. Chamem meus filhos, chamem meus filhos, chamem meus filhos. Ele está nesse estado. Chamem meus filhos, chamem meus filhos. É o nosso irmão Veiga, disse Orzil prestimoso. Mantém fixa a ideia na herança que perdeu ao desencarnar. Então o problema desse é a usura, né? Tá pegado ao dinheiro. Morreu, mas o pensamento não sai do dinheiro que possuía. Vasta quantidade de ouro, vasta quantidade de bens, que passou à propriedade dos filhos. 3 rapazes que concorrem no mundo ao melhor e maior quinhão. Quer dizer, os filhos estão, os 3, brigando para ver quem vai ficar com a melhor e maior parte. Prevalecendo-se para isso, os 3 irmãos, de juízes venais, de juízes que se vendem, e de rábulas inconsequentes.
Aqui no meu tem a nota de rodapé, rábula. Advogados que se utilizam da astúcia e má-fé para enredar, para complicar as questões. Ou pessoas que advogam sem serem formadas em direito. Naturalmente, também para enredar as questões, para complicar a coisa, para tirar vantagem, né? Então, o homem está preso nesse pensamento. Grande quantidade de ouro e de bens deixados, que passou aos 3 filhos que estão brigando pelo dinheiro. Acostados agora aos varais da porta, encostados, né? Silas recomendou-nos observar com atenção mais detida o ambiente que formava a psicosfera do enfermo. O pensamento dele, então, como que diz, vamos prestar atenção para a gente captar o pensamento desse irmão Veiga. Efetivamente, de minha parte, percebi o seguinte, disse André Luiz, né? Quadros que surgiam e desapareciam. Quadros que surgiam e desapareciam. Fugazes, né? Semelhantes às figurações efêmeras que se desprendem silenciosas dos fogos de artifício. Então, esse era o pensamento do irmão Veiga, pulsando, pum, pum, sumia, como o fogo de artifício, o pensamento dele, pum, tam. Figuras efêmeras que apareciam, desapareciam, aparecia, desaparecia, aparecia, desaparecia. Desses painéis que se avivavam e se apagavam, se avivavam e se apagavam, se avivavam e se apagavam. Ao mesmo tempo, transpareciam 3 jovens, cujas imagens passageiras vagueavam entre documentos esparsos, né? Documentos espalhados, documentos dispersos, cédulas e cofres refertos de valores, como que pincelados no ar com tinta tenuíssima, que se adelgaçava, quer dizer, que se tornava mais delgada, mais devastada, e se recompunha, e se tornava mais forte sucessivamente. Então, o que é a imagem do pai ali? O que o pai está vendo com frequência? Ele está vendo, digamos assim, as ações dos 3 filhos depois da morte dele, revirando documentos, contando dinheiro, verificando quais eram os valores que estavam nos cofres, plural. Então, ele tinha muitos cofres, ele está lá, a gurizada está lá, revirando as coisas, e o pai morreu e está vendo aquilo. E esse pensamento não sai da cabeça do pai. E esse pensamento se adelgaçava, se tornava devastado, delgado, quase desaparecia e recompunha de novo. Aí, né, novamente delgado, novamente recomposto. E ele ficava nisso. Compreendi que registrávamos as formas, pensamentos criadas pelas lembranças, pelas reminiscências do nosso amigo. Então, ele está preso na lembrança de ver os filhos brigarem lá pelo dinheiro. Pelas reminiscências do nosso amigo que, de certo, na situação em que se nos apresentava, não podia, de momento, senão viver o seu drama íntimo. Tal a insistência da fixação mental em que se encarcerava, em que se prendia. Lembra do final do capítulo anterior? Nós somos obrigados a viver no pensamento que nós mesmos emitimos conforme a nossa vontade. E se estamos com o pensamento à semelhança de ondas estacionárias, no vício e nas sombras, nós estaremos presos em nós mesmos, a ver e rever os nossos quadros mentais próprios, digamos, adicionados com as ideias dos outros que se assemelham àquele conteúdo meu. De forma que eu vivo numa prisão em mim mesmo, a ponto de
não ter os sentidos despertados para a realidade do ambiente em que eu estou, para a realidade da vida. Então, eu vivo numa espécie de alucinação mental, em que eu só vejo o meu próprio conteúdo mental. Só vejo, só ouço, só pego. Numa espécie de alucinação, adicionada com as ideias alheias que se afinam com essa. Então, é o caso aqui do seu Veiga. Ele está preso nessa lembrança de ver os filhos repartindo de forma egoística e querendo um prevalecer sobre o outro do dinheiro deixado. Amparado, evidentemente, pelas vibrações de auxílio que o assistente lhe enviava, quer dizer, André Luiz percebeu que o Silas está orando por ele ali. Eram vibrações de auxílio, está orando pelo Veiga. E ele sentiu algo amparado. O Veiga, segundo percebi, esfregou os olhos, como quem buscava libertar-se da garoa, do nevoeiro, do próprio pensamento, imperceptível, e assinalou-nos a presença. Quer dizer, por um momento ali, ele saiu desse estado em que ele estava, da garoa de pensamentos próprios dele. Por quê? Porque o Silas ali da porta da cela fez uma oração por ele. Fez uma oração por ele, aí ele conseguiu esfregar os olhos. Aí esfregou os olhos e percebeu que tinham 4 ali olhando ele. Senão não ia nem perceber. Ia estar fechado em si mesmo. Bom, apesar disso, ele ter percebido quem eram os outros, de ter esfregado os olhos, a reação ainda é presa ao mundo íntimo. Quer dizer, então não tem uma liberdade total da alucinação. Melhorou um pouco, mas não o suficiente, mas melhorou um pouquinho. Mas o que ele fez? Avançou de um salto para nós. Deu bom dia, deu boa tarde, deu boa noite, se levantou, né? Puxa, veio cumprimentar, veio dizer do que necessitava? Não. Ele deu um pulo. E apoiando-se nas grades que nos separavam, gritou, demente. Aí segurou nas grades, né? Quem sois? Quem sois? Juízes? Sois juízes? Vê, então ele vê as pessoas como alguma pessoa da sua própria cena mental. Olha os outros totalmente alucinados e acha que são juízes. Então, ele envolve terceiros na história dele. E derramou-se em lamúrias que nos tocavam o coração. Então, agora vai contar a história dele, ele mesmo. Como foi o Antônio Olímpio. Ele mesmo contou a história dele de assassinato dos filhos. Então, agora o Veiga vai contar a história dele. Lutei por 25 anos em lamúria. Então, é uma fala lamentosa. Lutei por 25 anos para reaver a herança que me cabia por morte de meus avós. Quer dizer, então o pai também teve na briga com outros, como estão fazendo agora os filhos. Os filhos estão repetindo a história de luta do pai por 25 anos, porque os avós morreram e ele ficou numa guerra, naturalmente judicial também, para ver quem vai ficar com a herança que recebeu do avô. Então ele era rico, por mérito próprio não, era a herança dos avós. 25 anos em busca da herança. E quando a vi nas mãos, a morte arrebatou ao corpo sem piedade. E quando conseguiu, depois de 25 anos de luta, conseguiu, o que aconteceu? Morreu. Não, aí não me resignei com essa injunção e permaneci em minha velha casa. Desejava pelo menos, então eu queria o mínimo eu queria acompanhar a partilha do espólio dos bens que ficaram,
que era do meu interesse. Mas meus rapazes amaldiçoaram-me a influência, impondo-me a cada passo frases venenosas e hostis. Ora, ele estava lá olhando a partilha dos bens, do espólio ali, dando uma influência, e os guris não estão mentalmente aceitando a ideia deles. Não, não, não. Aí já, como não está aceitando a ideia, já vem, mas meu pai, meu Deus do céu, fazia tudo errado. Aí já começa a dizer do pai frases venenosas, frases hostis, e o pai tentando influenciar como que vai ser essa divisão, e eles, não, ninguém aceitando. O velho morreu e eles estão com frases hostis, frases venenosas. Não satisfeitos com as agressões mentais que me infligiam, começaram a perseguir minha segunda esposa. Então, ele morreu, mas a segunda esposa não morreu. Mas ela começou a ser perseguida. Ora, o que, é que vai pensar o guri que só pensa em dinheiro? Meu Deus, essa aí nem é minha mãe. Segunda esposa, então essa aí nem é minha mãe. Essa aí é um peso, vamos ter que dividir em 4? Não, vamos ver se a gente divide só em 3, vamos dar fim nessa. Que lhes foi mãe em vez de madrasta, administrando-lhe a ela o quê? Tóxicos por medicação inocente, até que a pobrezinha foi internada numa casa de loucos sem esperança de recuperação. Então vamos dar fim na madrasta, para não dividir em 4. Não, para não dividir em 4 não, né? Porque a mulher tem direito à metade, né? Eu não sou da área jurídica, mas acho que é. Então, não, não, mas ela vai ficar com a metade? O quê? Não, não. Vamos dar um veneninho aqui numa medicação inocente. Aí ela, pum, foi internada. Tudo por causa do nosso rico dinheiro que os malandros querem pilhar, querem roubar. Diante de tal injustiça, pensei suplicar o favor dos seres que povoam as trevas. Então, como fizeram isso com ela, aí agora eu fiquei revoltado. Aí o que, que eu vou fazer? Eu estou desencarnado. O que eu vou fazer? Eu vou chamar os seres trevosos. Porque somente os gênios do mal devem ser fiéis executores da grande vingança que eu estou bolando aqui. E ele falou isso com dor, né? Tentou enxugar as lágrimas de desespero. Então, o grau dele não é uma tristeza resignada com tudo isso. Ele está desesperado. E acrescentou: dizei-me, por que motivo terei alimentado infelizes ladrões, julgando acariciar filhos de minha alma? Ora, mas não foi a história que ele próprio ensinou aos filhos? 25 anos lutando pela herança dos avós? Casei-me quando moço acalentando sonhos de amor e gerei espinheiros de ódio. Então, vê aí, como uma coisa é o que a gente sonha, deseja, mas outra coisa é o que a gente constrói, é o que a gente faz. E ele não ensina. Pô, você não levou os seus filhos desde pequeno numa casa espírita? Você não fazia evangelho no lar? O que é isso? Evangelho no lar? Não, o negócio aqui em casa é dinheiro. Então tá aí. Foi o que foi ensinado. Não vão praticar caridade, que caridade? E como a voz de Silas se fez ouvir, rogando calma, o infortunado vociferou. Né? É aquilo que a gente acabou de falar, né? Então, ó, não, tenha calma. Aí o efeito é contrário, né? Você diz, tenha calma, o Silas falou, tenha calma. Aí ele vociferou. Se ele estava falando antes com lamúria e chegou a algum grau de desespero, tudo bem. Mas depois que ele ouviu a palavra calma, não. Aí ele gritou irado, desabrido, violento, rude. Nunca, nunca perdoarei. Deu para entender a coisa? Está entendendo como é o sentimento da pessoa aqui? Ele está dizendo assim,
eternamente. Se eu viver eternamente pelos milênios afora, eu jamais perdoarei. Não, tenha calma, que calma, aí já começa a ficar bravo. Rude, violento. Não tem essa de calma. Nunca vou perdoar. Nunca. Ora, só a reencarnação para dar um jeito no esquecimento, né? Por isso que a reencarnação é uma bênção. Porque tira uma pessoa de um estado sentimental desse aqui que não vai perdoar nunca mesmo. Só a reencarnação para fazer esquecer. Então, o que é que ele fez agora? Ele está com raiva. Recorri aos infernos, sabendo que os santos me aconselhariam conformidade e sacrifício. Quero que os demônios torturem meus filhos, tanto quanto meus filhos me torturaram. Tem a ideia da doutrina espírita? Que foi que você fez aos seus parentes nesta vida mesma, ou em vida anterior, ou nas duas coisas, o que é mais provável. Agora você está passando pelo remédio amargo que você causou aos outros. Transformando o choro convulso em gargalhadas estridentes, passou a bradar. Então, ó, se antes estava um choro convulso, demonstrando algum grau de resignação, que podia se permanecer nesse estado, entrar na mansão, passou a gargalhadas estridentes, passou a bradar: meu dinheiro, exijo meu dinheiro. O assistente voltou-se para Orzil e considerou compadecido. Sim, por agora, a situação de nosso amigo é demasiado complexa. Ele não pode ausentar-se da grade sem prejuízo para ele próprio. E, naturalmente, para os outros, para o próprio Orzil. Então, digamos, o caso dele é complexo, vai ficar mais um pouco aí. Não pode entrar na mansão ainda. Não pode nem sair da cela ainda. Não dá. O caso dele tá grave, tá complexo. Deixamos o doente imprecando contra nós, rogando pragas contra eles de punhos cerrados, e abeiramo-nos de outra cela. Lembra, tem 3 doentes ali neste momento. E eles ficou gritando lá, rogando praga. Mas eles foram por um segundo doente. Ante a palavra de Silas, que nos recomendava observar o quadro em foco, fitamos o novo enfermo, um homem profundamente triste, um homem muito entristecido, muito. Sentado ao fundo da prisão, de cabeça pendida entre as mãos e olhos fixos em parede próxima. Quer dizer, se ele está no fundo da cela, ele está com a cabeça entre as mãos, igual o primeiro. Mas ele não está de frente para a porta, porque ele está voltado para a parede. Voltado para a parede. Quer dizer, o rosto colado na parede, quem sabe até de cócoras ali no chão, mão na cabeça, de frente para a parede. João, ele fala no livro que tem 3 doentes, né? Então, o primeiro, que é o irmão Veiga, né? Sim. Esse que vem agora, e tem um terceiro. E o irmão Corsino? O irmão, eu já li o capítulo, o irmão Corsino é o terceiro. É o primeiro. Não, o primeiro é Veiga. O que está exalando um cheiro desagradável de carne podre é o Corsino. Então, é o primeiro. Não, é o terceiro. A gente ainda não estudou ele. Mas o cheiro desse que eles ainda nem chegaram, está chegando, aí é um cheiro ruim de carne podre. Nem o Silas... Mas o que está acontecendo? Não, é porque o irmão Corsino, ele
está lembrando constantemente do corpo sepultado, de forma que o perispírito dele é cópia do corpo sepultado. Às vezes ele melhora um pouco, mas não tanto quando ele lembra dos erros que ele praticou em vida, da vida que ele levou, dos erros. Mas o foco central dele é o corpo sepultado e o perispírito é cópia do corpo. Vamos falar numa linguagem mais curta para ficar mais fácil. Mas o primeiro que eles viram foi o Veiga, né? Que não é o caso, não é ele que está com cheiro de carne podre. Agora eles estão no segundo, que ainda não falaram o nome desse segundo. E não sei, acho que não vão falar. Vamos ver se vão falar. Aí esse segundo está lá, de frente para a parede. De cócoras foi eu que presumi. Ou sentado, né? Sentado no chão. Ou numa cadeira. Mas ele está de cara para a parede, isso ele está. Seguindo-lhe a atenção no ponto que concentrava os seus raios visuais, como ele está mais perto da parede, e ele está ali concentrado na parede, os raios visuais dele ali, a modo de espelho invisível, retratando-lhe o próprio pensamento, vimos larga tela viva em que se destacava enluarada rua de grande cidade, e na rua conseguimos distingui-lo ao volante de um carro, perseguindo um transeunte bêbado até matá-lo sem compaixão. Então, vê, esse aqui ele está lembrando do crime cometido. Era noite numa grande cidade e ele está dirigindo um carro e vai atropelar um bêbado. E ele quer atropelar um bêbado e atropelou. Então, ele está lembrando do próprio crime, do homicídio praticado, um atropelamento voluntário ali. Quis matar mesmo e matou. Numa noite de lua cheia lá, numa grande cidade. Só que, como ele está perto da parede, como a gente viu no livro Nos Domínios da Mediunidade, o nosso pensamento impregna o ambiente como uma energia elétrica sensibiliza um fio de cobre. O pensamento também nosso, ele fica nas coisas. E como ele está perto na parede, distintamente do outro que estava no meio da cela, emitindo o pensamento no meio da cela, André Luiz percebeu aquele pensamento, vou colocar assim, no ar ali, no ambiente 3D. Nesse aqui, não. André Luiz viu mais facilmente na própria parede, a ser impregnada pelos pensamentos dele como uma tela. E está vendo a cena do homicídio que ele causou. Achávamos diante... Sim. Não vamos parar? Vamos. Já são 2h08. Tá, vamos parar. Então vamos parar aí. Parar aí, não achávamos, né? É. Vamos parar aí, não achávamos. Tá. E aí, legal, né? Oh. Legal para a gente não viver isso, né?